hora que a extraordinária unção pegar você, por favor, você vai saber que é Ele. Por que você vai saber que é Ele? Porque você não vai querer outra coisa a não ser a sua presença. A unção, ela quebra, ela despedaça o jugo. Não negocie a extraordinária unção com qualquer prazer desta terra. Então o que é que o mundo precisa? O mundo precisa dessa extraordinária unção que você carrega. Você quer Jesus só no seu ministério? Você quer Jesus na sua vida, entendeu? Mas se você está num ambiente de caos, mas você carrega uma essência, aquele ambiente de caos vai ser afetado pela essência que você carrega. Então não é o de fora vindo para dentro, é o de dentro indo para fora. Jesus chegava e dizia, é chegado a vós o reino de Deus. As pessoas, cadê o reino? Ele estava dizendo que aquilo que ele carregava estava sendo manifesto. Agora é claro, se você não colocar para fora o que Deus colocou aí dentro, aquilo que está fora vai querer invadir o que você tem aí dentro. Então, para mim, essa extraordinária unção é uma chave. O meu primeiro contato com o Evangelho já foi na unção de Deus, né? Eu estava doente, em 1995. Eu estava com uma enfermidade na preula do pulmão muito grave, já tinha perdido parte da voz. Quando falava, assim, eu estava assim, com água nos pulmões, nas preulas, e eu fui levado por algumas pessoas que foram na minha casa, meu irmão estava junto, para a casa de uma mulher que ela ia orar pela gente, né? A saudosa irmã Jacira, que já está na eternidade com Cristo, muito abençoada. E quando eu fui assim, na realidade eu fui para agradar as pessoas que foram lá em casa. Eu estava doente, fazia 9 dias que eu não dormia, drogado, 1,83 m com 54 quilos, debilitado, né? A única pessoa que acreditava em mim ainda era a minha esposa, a Iraci. E eu disse, eu vou lá. Aí foram lá, Luiz, vamos lá que essa mulher... Era Mino, né? Eles não me chamavam de Luiz, chamavam de Mino. Luiz Hermínio, o apelido era Mino, o apelido que carinhosamente Ulisses me deu quando eu era criança. Eu sou 3 anos mais velho que o meu irmão Ulisses. E ele, quando me chamava de Luiz e Mino, chamava de Luiz e Mino, né? Pequenininho. Então ficou Mino e pegou. Então eles foram lá em casa e disseram, olha, tem uma irmã aqui que ela ora e ela pode orar pela essa doença que você tem aí, esse câncer na preula aí que vai te curar. Você acredita? Eu digo, acredito, vamos lá. Mas não acreditava não, eu fui por ir. Essa que é a verdade. Só que quando eu cheguei lá na casa da irmã Jacira, a casinha, numa edícula atrás da casa de uma irmã dela, tinha, acho que umas 9 pessoas lá orando, de 8 a 9 pessoas, e ela olhou, quando ela me viu na porta, ela já começou a pular, e falar em línguas estranhas e dizer que estava me esperando, ela nem me conhece, nem conhece essa mulher, né? Embora a casa dela era no mesmo bairro que eu morava. E aí eu fui, eu comecei a orar, fiquei assustado, vambora, né? Vai orar, só vai orar, né? Só vai orar. Mas nada, ela começou a falar, começou a dizer, Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai te curar hoje aqui, Deus vai te levantar, e Jesus e o Espírito Santo vai ser seu melhor amigo. Eu nunca esqueci dessa frase, o Espírito Santo vai ser o seu melhor amigo. E naquele dia, eu conheci o Espírito Santo, e realmente ele se tornou tudo que eu tenho. E ela botou a mão em mim, perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu disse que eu queria. Não sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas estava tão gostoso ali, tão bom. Eu dobrei meu joelho e eu não sei se eu apaguei, eu acredito que eu apaguei, sei lá. Eu sei que quando eu abri os olhos eu estava todo suado. E enquanto eu apaguei, eu ouvia vozes me chamando, sabe? Depois, lendo a Bíblia, que eu fui ver que tinha um texto na Bíblia muito parecido com o que aconteceu comigo, com o que aconteceu com o apóstolo Paulo
a caminho de Damasco, né? Só que o apóstolo Paulo perseguia a igreja, eu não perseguia nada. E eu comecei a ouvir vozes e falando do meu coração, repetindo tudo aquilo que ela tinha falado, dizendo que ia me usar, que ia me levantar, que ia fazer isso, fazer aquilo, ia me dar uma extraordinária unção. Eu ia me mover em Deus numa extraordinária unção. Cara, você ouve tudo isso, era assim num contexto rápido, né? Não dá para você calcular tempo. E quando eu abri o olho, eu estava todo suado, tinha um monte de gente com a mão assim, eu no chão, olhando para cima assim. Eu não sei o que aconteceu, depois eles me falaram que eu comecei a chorar e a gritar. E quando eu levantei, eu não tinha mais dor. E eu estava falando como eu estou falando aqui hoje, porque antes de chegar lá, a minha voz foi tomada pela enfermidade e eu fazia assim, eu falava assim desse jeito. Tinha dias que eu nem conseguia falar direito, né? Quando cuspia assim, saía coisas assim da minha boca, sei lá, do pulmão, né? E realmente eu precisava fazer um tratamento que eu nunca fui atrás, não queria morrer. E aquela mulher, ela orou por mim naquela casa. E aí eu sentei com eles na roda, eles começaram a cantar, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu cantava também. Eu estava ali, eu estava feliz. Eu voltei para casa já, assim, difícil falar porque foi muita coisa aconteceu num período rápido. E eu só sei que eu era cego e eu estava vendo agora, eu estava falando e eu estava cheio de vontade de, sei lá, eu queria aquilo. E eu voltei para casa, ainda assim, perguntou o que aconteceu. Eu digo, uma mulher orou por mim ali, eu fui lá, ela orou por mim, rezou por mim, eu falei. Ela rezou por mim e eu fui curado. Ela disse, você está falando bem? Eu digo, pois é, estou falando bem, eu não estou mais com dor, está tudo bem, minhas costas não dói e tal. Eu acreditava que Deus ia mudar toda a nossa situação e principalmente o Luiz, aonde eu fui trabalhar fora, fazer algo para sustentar a casa, né? Hoje a gente vê tudo que Deus fez, que está fazendo, mas lá atrás a gente não sabia que ia ser tão grande como está sendo, né? E houve necessidade. Dizer que eu queria, que foi fácil, não, mas houve uma necessidade. Só que eu queria ver o Luiz cumprindo o propósito de Deus. Eu queria ver o Luiz livre daquela vida suja, nojenta que ele vivia. E eu dizia, né, que eu queria ver um homem de Deus conviver casada com um homem de Deus do que estar casada com um traficante. Que não era só o tráfico, né? Era toda uma situação que envolvia. E foi difícil, foi, né? Não queria dizer, que eu queria aquela vida para mim, não, acho que ninguém quer. E trabalhar fora foi necessário, então eu precisei trabalhar sim, fiz várias coisas, se tivesse faxina eu ia, se tivesse que vender acessórios eu vendia, trabalhei numa loja, trabalhei em mercado, o que tinha para mim fazer eu ia fazer. Foi por um tempo determinado, né? Mas para a necessidade da época eu tive que trabalhar bastante, ralar bastante, como se dizia, né? Para que hoje, né, a gente vê tantos frutos que tem, né? Que tem acontecido na nossa vida. E glória a Deus por isso que o Luiz se tornou o homem que ele é, porque Deus cumpre e cumpriu, né? Todas as palavras que foram liberadas na época, né? E acreditar, eu acreditava. Eu tinha uma convicção no Senhor que um dia Ele ia mudar toda a nossa situação, como tem mudado até hoje. E aí eu me lembrei que eu tinha ganho uma Bíblia do meu avô quando eu tinha 12 anos. Ela estava guardada na minha casa. Eu peguei aquela Bíblia, meu Deus, eu devorei. E aí, quando eu estava lá com aquela mulher, com a irmã Jacira, ela me deu um versículo, Salmo 51, versículo 10,
Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Uau! Aí depois, lendo, descobrindo, né? Eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a entender geograficamente, historicamente, sei lá, eu comecei a entender a Bíblia, né? A história de Davi, a história de Abraão, a história de Moisés, e eu vi que tudo tinha uma conexão com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí eu li a Bíblia acho que em 2 meses e pouquinho, quase 3, eu li ela toda, eu tinha vontade de ler, eu não queria mais drogas, eu não queria mais tráfico, eu não queria mais aquilo, bebia demais, eu não queria mais nada daquilo. Então, a minha primeira experiência com a unção, com a extraordinária unção, ela foi assim, foi provar o poder de Deus numa tarde do dia 1º de dezembro de 1995, 1h15, 1h20 da tarde, quando eu fui levado naquela reunião de oração, na casa da irmã Jacira, que, consequentemente, à noite ela congregava na Igreja do Brasil para Cristo. Eu fui com ela é uma senhora, e eu fui com ela, com seus sobrinhos, e eu fui na igreja. A Iraci já ia numa igreja lá perto da nossa casa, né? A Senge, a Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, pastor Francisco, pastor Eliane, pastor João Rosa. E a Iraci já estava indo lá uns 8 meses. E eu fui para a igreja à noite com a irmã Jacira lá no Brasil para Cristo. Ainda estava, né, aquela sensação gostosa de ter passado a tarde lá na casa dela, com aqueles irmãos orando. Foi extraordinário. Do legado, né, dos meus avós. Porque eu acredito que não foi só aquele dia do dia 1º de dezembro. Eu acredito que a oração dos meus avós, né, meus avós presbiterianos, meus bisavós foram os primeiros protestantes, né, a se converter ali na cidade de Camboriú, na região ali de Macacos, se chama. Tem o Rio Pequeno, tem Macacos ali em Camboriú. Meu bisavô foi a primeira ou a segunda família a entregar a vida para Jesus, ali, a aceitar Jesus como seu Salvador. Era protestante, não existia o evangelho pentecostal aqui na nossa região. A primeira igreja pentecostal da nossa região foi aqui em Itajaí, da Assembleia de Deus, há muitos anos atrás. Mas na época que meus bisavós aceitaram Jesus, eles aceitaram no evangelho presbiteriano, né? Na igreja presbiteriana, inclusive a primeira igreja presbiteriana da região foi um terreno do meu bisavô que ele doou para construir a igreja. E o meu avô, sendo um dos irmãos mais velhos, acabou criando seus irmãos. E depois todos migraram, quando chegou o evangelho pentecostal, eles migraram para a Assembleia, mas o meu avô não, meu avô ficou na presbiteriana até o dia da sua partida em 2004. E quantas vezes, né, na época de drogas, eu vendia drogas na frente da casa dos meus avós, e quantas noites eu passei ali vendendo drogas, e às vezes dormindo na casa deles, participando do devocional de manhã, com Bíblia, com binário, né, cantando com eles, é muito legal. E eu acredito sim que a oração dos meus avós, muitas vezes eu ouvi o meu avô orando, Senhor, abençoa a nossa família, abençoa meus filhos, netos, bisnetos. Não tinha nem bisneto, ele já orava. E ele tinha um pedido ao Senhor. Ele sempre dizia que não queria sair da terra sem que membros da sua família pregassem a sua palavra. E hoje, né, eu, Ulisses, o Júnior, da mesma casa, somos pastores, né? O Oswaldo Júnior também, nosso primo, trabalha lá no Nordeste com a gente. Nossos filhos, genros e noras, netos estão conosco no ministério, nossos primos aqui da cidade de Itajaí se convertendo, e nós louvamos ao Senhor porque o legado do meu avô, aquela palavra, né, do seu Hermínio Roque dos Santos, de quem eu herdei o nome Hermínio,
Eu tenho o nome dos dois avós, né? Luiz, por parte da mãe, Luiz Valdemar, e por parte de pai, Hermínio Roque. Então ficou Luiz Hermínio. Eu acredito sim, acredito que foi as orações da minha avó, do meu avô, que nos alcançaram, né? E alcançaram toda a família, né? Porque meu avô era um homem muito sério, muito correto. Quantas vezes eu levei ele para receber a sua aposentadoria no banco, dirigia para ele já era velhinho. E eu me lembro que ele entrava, o caixa do banco dava o dinheiro para ele, ele separava o dízimo já para botar no outro bolso, porque ele dizia sempre que tinha que ser o primeiro a ser tirado. Deus não queria sobra, Deus queria o primeiro. Se fosse para dar sobra, era melhor nem dar. E aí eu me lembro disso, quantas vezes ele fazia isso. Então eu tenho plena convicção que essa extraordinária unção, ela não aconteceu somente naquele dia de 1º de dezembro de 1995, 1h15 da tarde. Eu tenho plena convicção que as orações dos nossos antepassados nos alcançaram, não é? Se a descendência do justo for correta, a Bíblia diz que se o justo, né, for ouvido, a sua descendência será poderosa. E eu acredito que nós somos resposta de oração dos nossos avós, dos nossos bisavós. E naquele dia de dezembro de 95, eu só colhi as palavras daquele legado, né? Porque herança é aquilo que você deixa para os seus filhos, mas legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. E aquelas palavras nos alcançaram. E nós louvamos ao Senhor por essa extraordinária unção que nos encontrou. Quando nós estamos longe do Senhor, nós não temos tanto encontro com a nossa realidade. Mas à medida que a gente começa a viver uma vida de oração, de jejum, de entrega, de renúncia, quando nós não temos mais direito de ter direito, então nós começamos a viver a vontade de Deus nas nossas vidas. E é claro, né? Desde 95, você pensa, pô, você teve uma experiência com a extraordinária unção, já saiu dali falando em língua, já saiu dali crente. Não, tem um processo, né? Tem um processo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Aí ainda levei uns 6 a 7 meses para me firmar mesmo. Quantas vezes eu estava indo para a igreja, porque agora já não tinha mais, né? O nome, né, o pseudo-mino, não tinha mais aquele nome que eu tinha, que eu usava no tráfico e tal. Não tinha. Eu estava indo para a igreja, terno, gravata, de bicicleta, e quantas vezes, assim, umas 4, 5 vezes no meio do caminho eu encontrava um amigo, sentava na bicicleta, vamos lá em casa, vamos. Aí chegava lá, usava droga, voltava para casa com a Bíblia na mão, chorando. Aí assim, com muita calma, chamava o pastor João ia lá em casa, pastor João Rosa. Ele cuidou muito da gente, levava a gente para a casa dele, colocava um colchão na sala. O pastor João e a pastora Bete, eles cuidaram muito da gente. Levava a gente para a casa deles, repartiam feijão e arroz com a gente. Bom, falar do pastor Luiz Hermínio, hoje pastor, né? Quando eu conheci ele era o Mino, né? É muito gratificante. Primeiro porque Luiz Hermínio eu considero ele uma pérola do meu ministério. Hoje, se Deus falasse, João, o seu ministério, a sua missão aqui, foi só resgatar o Luiz Hermínio. Eu estaria pronto para Deus me recolher, porque eu considero uma das maiores obras que Deus realizou na minha vida. Não foi ver paralítico andar, não foi ver canceroso ser curado, pregar para multidões, porque esse é o sonho de todo pastor, principalmente que tem um ministério de cura e de libertação, mover de Deus. Seria hipocrisia dizer que ele se satisfaz pregar para meia dúzia. O sonho de todo pastor é pregar para multidões. Mas muitas vezes a multidão se resume em uma pessoa. Muitas vezes a multidão que você sonha em pregar se resume a uma vida. Isso aconteceu no meu ministério. E quando Deus me trouxe para Santa Catarina, eu me vi numa igreja de madeira, pequenininha, e não levou tempo para aquela igreja lotar e ficar gente pelo lado de fora.
E nisso eu conheci o Luiz Hermínio. Ele chegou como qualquer pessoa comum, que chega na igreja, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Ele muito espontâneo, como sempre, carismático, me procurou e a gente começou uma amizade. E eu não sabia do problema dele. Ele foi recém-curado de um problema pulmonar causado pelas drogas, mas até então não sabia a gravidade e o pepino que eu estava pegando. Né? E Deus me deu essa graça de conhecer o Luiz Hermínio. Ele aceitou Jesus com a irmã Vanira, num momento muito difícil da vida dele, e ele veio buscar abrigo com a gente. E eu, na época, eu e minha esposa, nós apaixonamos por ele e adotamos aquela família. Luiz Hermínio, a Iraci, a Pâmela e a Bruninha. E começou uma luta muito grande ali, porque ele vinha, se enchia do Espírito de Deus, chorava, recebia a palavra, anotava as pregações e de repente a Iraci corria lá em casa, ou até mesmo ele dizia: pastor, caí. E algumas vezes o Luiz bateu na nossa porta, tipo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, só de bermuda, sem chinelo, porque tudo que ele tinha já tinha cheirado na noite e ele não tinha mais vontade de voltar para casa. E aí a gente abraçava ele, eu tinha o meu quarto de oração, eu levava ele lá para o quarto e nós dois ficávamos ali, ele muito chapado, muito louco, e eu ficava preso com ele naquele quarto orando durante o dia todo, até que passasse todo o efeito das drogas. E à noite ele chorava e dizia: pastor, eu não vou aguentar, então vamos lá buscar Iraci. Aí eu ia lá, buscava Iraci com as crianças e nós jogávamos um colchão na sala, porque ali ele se sentia seguro, ali ele se sentia amparado. E a gente orava, a gente lia a Bíblia, estudava, passava para ele tipo uma aula particular ali que a gente dava para ele de pregação, homilética, como que ele ia pregar, como não ia pregar, e começou ali. E ele anotando tudo. E eu via nos olhos do Luiz um brilho, como se você dissesse para o filho assim: olha, eu vou te dar a bicicleta que você quer. Eu vi esse olho, esse brilho nos olhos dele, quando eu dizia que ele iria ser um pregador. Um dia ele ia ser pastor também. E criou nele essa ansiedade, criou nele esse despertar de Deus, essa busca em Deus. Idas e vindas, quedas, foram muitas, mas Deus deu graça. E foi então que eu vi que ele estava mais firme do que nunca, né? Senti em Deus. E os jovens precisavam de um líder de jovens. E eu fiz uma loucura pastoral. Chamei ele e falei: Luiz, você vai ser o líder de jovens. Ele falou: eu? Falei: é você. Mas não posso. Pode, você vai ser o líder de jovens. E ele foi. O ministério todo se revoltou, né? Como pode colocar alguém que recém está saindo das drogas e para liderar jovens ainda? E teve um evento ali onde hoje é uma loja grande, ali no final da Vala, da Rua da Vala. Ali tinha uma plataforma ali onde os caminhões descarregavam ali. E fizemos o evento ali, até, se eu não me engano, parece-me que era um Dia das Crianças, parece o evento foi. E o Luiz Hermínio, ele foi dirigir o culto. Foi a primeira vez que ele pegou o microfone. E ali ele arrebentou. Deus usou ele pela primeira vez. Foi tremendo ali. E ele começou a dar os primeiros passos para a pregação. E na época, tinha um pastor aqui na cidade, o pastor Gesser, Missões Divinas. Uma igreja que estava recém começando, estava bombando também o poder de Deus. Era coisa tremenda. E o Luiz Hermínio foi convidado, ele foi no rádio, o pastor Gesser tinha uma rádio, e ele foi na rádio, foi lá no estúdio da rádio, fazer um anúncio da Viatura do Amor, que era um ministério que Deus deu para ele para ajudar outros drogados, outras pessoas viciadas em droga. Ele foi lá, parece, para dar um anúncio desse trabalho, pedir ajuda e coisas. Só que quando ele chegou lá, Deus tomou ele em uma oração e ministrou uma palavra num momento lá que impactou a cidade. E o pastor Gesser falou: eu preciso de você do meu lado. E começou um conflito muito grande no coração do Luiz. E ele veio falar comigo. Eu falei: meu filho, é a tua hora. Vai embora que chegou. Eu não posso te prender. É lá que Deus vai te levantar. E aí começou o ministério do Luiz. E uma dessas vezes, eu arrumei uma confusão com a Iraci em casa, né? Porque era uma guerra, gente, só Jesus. Eu queria ser livre, né, para poder servir a Jesus, mas agora eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, já estava mais aplicado às coisas do Senhor, mas aquela guerra interior, aquela rebeldia interna ainda se fazia presente.
E eu me lembro que eu briguei com ela e discuti e saí batendo porta e tinha R$30 no bolso, fui até no ponto de táxi, peguei um táxi e disse, me leva lá na tal lugar. Aí o taxista, ele disse, ô menino, que isso, cara, você não está na igreja, tal. Eu digo, não, cara, eu não quero mais igreja, não vou para a igreja, não. É muita luta, cara, eu não dou conta. Poxa, minha vida, eu não tenho nada, pelo menos antes eu tinha dinheiro, agora nem dinheiro para comer eu tenho, uma luta, uma guerra. Não, e ele ia fumando assim, jogando fumaça na minha cara. E falando, não, cara, você tem que ir para a igreja, mano, você tem que ficar lá e tal. Eu digo, cara, que igreja que eu vou usar droga, eu não quero saber disso. Aí ele parou no lugar que eu pedi para ele me levar, eu abri o carro, peguei estava com R$30, eu pensei, eu vou gastar R$20 em droga, 10 eu acho que pago o táxi, daí eu já ia dispensar ele ali mesmo, já ia ficar por ali. E fui lá na casa de uma pessoa que me devia da época e tal. E quando eu estou entrando no beco para ir comprar droga dessa pessoa, tem uma crente. Rapaz, tem crente em todo canto, né? Todo canto você vai ter um crente. E tinha uma crente cantando uma música do Voz da Verdade. Ela estava ouvindo no rádio e ela cantava. Quando ela começou a cantar, aquilo me pegou por dentro. Incrível, porque era a mesma sensação que eu estava ouvindo, a mesma sensação que eu senti na casa da irmã Jacira no primeiro dia. Aquela presença assim invadiu o meu peito e eu sei que é o meu amigo Espírito Santo. Com aquela extraordinária presença. E aquela mulher cantava assim, nasci para vencer, Jesus me ajudou, mudou meu viver, sou vencedor. E cantava música linda, né? Minha alma vagava procurando a paz, mas a morte é quem veio correndo, querendo me abraçar. Mas Jesus estendeu sua mão e tirou-me dali, levou-me aos céus, tomou em suas mãos, senti seu carinho, sua proteção, eu renasci. Cara, aquilo me pegou. O taxista, ele saiu do táxi, ficou me olhando. E ele disse, ô menino, cara, sai dessa parada errada. Foi lá, me pegou, eu estava encostado na cerca chorando. Ele me pegou, me botou dentro do táxi. Vamos embora, cara, vou te levar para casa, mano, vou te levar para casa. Aí eu perguntei, quanto é que vai custar essa corrida aí, cara? Ele disse, dá R$10, tá legal. Acho que era 10, não me lembro se era reais, cruzado. Acho que era reais já. Na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Acho que era reais, sim. E aí, eu dei os R$10 para ele, peguei o que sobrou, os R$20 e rasguei. Ele, que isso, cara? Abri a janela do carro e joguei fora. Não tinha lixeirinho, nem eu queria jogar fora mesmo. Não botei no lixeirinho do carro, não. Abri a janela e disse, ó diabo, você nunca mais vai ver nenhum real meu. Aquele dia eu acredito que eu estava consagrando o recurso da nossa vida, nossa casa, e ali começou, meu Deus, um tempo de muita luta, muita dificuldade. Mas eu nunca mais recuei, nunca mais olhei para trás, arranquei o retrovisor do carro para nunca mais olhar para trás. E dali só para frente e para cima, né? Só para frente e para cima, buscando no Senhor toda a esperança. E eu confesso também que a partir dali eu também comecei a viver uma extraordinária unção. Era coisa sobrenatural, você falava uma coisa, acontecia ali. Deus dava um sonho aqui, de manhã até o meio-dia você vivia ele. Faltavam as coisas em casa, e a minha tia tinha mercado, eu disse, vou lá pedir para a tia. E o Senhor dizia, não. Eu comecei a entender a voz do Espírito. Eu comecei sabe, aí você tinha uma decisão, ou você ouve a voz do Espírito, ou você segue a sua alma que quer ir lá pedir, que quer ir lá fazer, né? O amor de Deus começou a invadir os nossos corações. Eu acredito que aquele dia foi muito marcante.
desse dia, assim, eu comecei a entender a busca constante pelo Senhor, né? Porque eu já tinha lido a Bíblia e já estava lendo de novo. E comecei a fazer algumas coisas, a ajudar alguns irmãos. Isso eu estou falando de 2 meses de fé, 3 meses de fé. Eu já estava pilhado, né? Pilhado. Ia para casa de recuperação com alguns irmãos, pregar o evangelho, dar o meu testemunho, né? Eles me chamavam para dar o testemunho do ex-traficante, ex não sei o quê. Eu ia. E isso fazia 2, 3 meses que eu aceitei Jesus em dezembro. O mês de dezembro, janeiro, fevereiro, eu tinha lido a Bíblia, já estava quase na segunda vez, mas ainda faltava o toque, né? Faltava. Então tinha um irmão na igreja que sempre perguntava para mim: irmão Luiz, você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu digo: eu não sei, eu acho que não sei, né? Porque eu acho que não. Ele disse: você fala em línguas? Eu disse: não. Você tem vergonha de falar em línguas? Eu digo: não sei, eu acho que talvez tenha. E ele disse: então você tem que orar. Daí me ensinou a orar, como é que eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Aí depois ele disse: você tem que ir para o monte, buscar Deus no monte. Aí eu fiz tudo que ele mandou, fui para o monte e não via nada. Depois ele dizia assim: agora você tem que dizimar. Eu fui fazendo tudo como era para fazer. Ou seja, toda a cartilha que o irmão me ensinou, eu pratiquei. E não vinha, sabe? Eu tinha vergonha, sei lá, tinha medo, muita acusação ainda, né? Mas eu sabia que o Espírito Santo estava ali, aquele gozo gostoso, aquela alegria, tomada a minha vida. O que acontece? Esse mesmo irmão que começou a me ensinar as coisas, ele começou a me cobrar. Então ele dizia assim: tem alguma coisa errada com você, porque você não fala em língua, tudo que eu já ensinei para os outros, eles já estão falando em língua, você não fala. Qual é o problema que você tem? Você tem problema, você tem algum problema, tem alguma coisa que você não confessou, tem alguma coisa... Eu ficava, se tem uma ideia, eu ficava até com medo dele. Eu ia na igreja, eu tinha medo dele. Eu me escondia dele e de vez em quando me abordava e dizia: você não fala em língua ainda, tal. Aí um dia eu estou em casa e na sala de casa, que era na sala da casa dos meus sogros, né? Eu estava morando lá com eles, porque a gente não tinha mais nada. Eu acordei assim no meio da noite, fui para a sala, acendi a luz, aí apaguei a luz de novo, comecei a chorar, dobrado o joelho ali, comecei a chorar e dizer: Deus, tudo que o irmão me ensinou eu fiz, eu só queria ter o que ele disse que eu posso ter. De repente o quarto começou a ficar todo azul, todo azul. E eu comecei a falar em línguas, do nada, do nada. E aquilo ali, amanheceu o dia, eu estava lá ainda, sentado no chão, joelho dobrado, sentado, deitado, e orando em língua, e não parava mais, ainda assim acordei, eu estava lá, e aí, eu acho que, se eu não me engano, isso era um sábado para domingo. Aí domingo eu fui no culto, já chamei ele e já disse: agora eu estou falando em línguas e tal. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter experiências com oração em línguas, porque eu gostei tanto, não sei se fazia sentido, mas eu gostei tanto que eu já tinha dificuldade de orar em português. Eu ficava lá, baixinho ali e tal para mim. E aquilo, depois eu fui descobrir, né, com meu amigo Luciano Subirá, Dave Robson, Irineu Gruber, homens que passaram na minha vida e me ensinaram sobre a oração em línguas. Depois de conhecê-los, anos depois, eu fui entender que a oração em línguas edifica a si mesmo, né? E o Espírito Santo começou a revelar coisas. E aí o que acontecia? Eu sempre fui muito solito, assim, praticava muita solitude, gostava de ficar sozinho. Então isso também colaborou para mim buscar o Espírito Santo, buscar Jesus através do Espírito Santo. E não que eu tenha adorado o Espírito Santo, eu sempre adorei Jesus e o Pai, mas o Espírito Santo, né, é o intercessor das nossas almas, né? Ele é o que conduz. A gente não sabe orar como convém, e ele me ensinou
tantas coisas nas Escrituras, e eu mergulhava nas Escrituras, lia aquele versículo, não entendia nada, né? Eu li a Bíblia toda, eu estava mais procurado com a extensão dela do que com a profundidade dela. E até hoje eu falo, não passo pela Bíblia correndo, porque ela é mais profunda do que extensa. Mas naquele dia eu queria terminar a Bíblia, eu queria ler. Então eu me preocupava mais com a extensão do que com a profundidade. Hoje não, eu me preocupo mais com a profundidade das coisas do que com a extensão delas. E por isso que eu não me impressiono por nada que cresce rápido, que acontece rápido. Eu gosto das coisas contínuas. Mas o Espírito Santo naquele dia invadiu a nossa sala, a nossa casa, invadiu a minha vida e mudou, tudo mudou. A busca mudou, as letras das Escrituras saltavam dentro da gente. E eu comecei a ter o hábito de escrever, escrevi. Até hoje, se você vier no meu escritório um dia, você vai ver que eu tenho pilhas e pilhas de esboços, cadernos. Hoje eu estou escrevendo no iPad. Eu tenho coisas no iPad que eu não preguei ainda, escritas, assim. Posso pregar talvez nos próximos 2, 3 anos, que eu não acaba nunca esse negócio. É uma profundidade, né? Hoje mesmo a gente teve um período de oração. E no período de oração, começo a escrever, assim, sou muito sucinto, né? Eu gosto muito de exemplificar, eu sou muito prático. Então eu pego toda a estrutura, né? Todo o texto e minimizo numa frase, né? Tem até diz que eu sou um cara das frases. Não é das frases, querida. Não se trata de frase de efeito. Se trata de minimizar para mim guardar, para mim praticar. Então eu pego todo aquele tema, aquele texto, e eu minimizo numa frase ou num parágrafo para mim guardar e para mim praticar aquilo durante o dia. E até hoje é assim. Eu leio Provérbios todo dia. Provérbios tem 31 provérbios, eu tenho a prática de ler todo dia. E no mês que tem 30 dias, eu leio no dia 30 o Provérbios 30 e 31. E sempre separo 2, 3 versículos para mim guardar esse versículo e para mim praticar ele durante o dia. Na realidade, depois do Espírito Santo, cara, você quer trabalhar, você quer fazer alguma coisa, né? E aí, só que em muitas casas a gente não está pronto para fazer, né? Mas a gente quer fazer. A vontade era grande, porque eu queria... Sabe o que eu queria? Eu queria dizer para os outros assim, ó, é verdade, porque aconteceu comigo. É o testemunho, né? Aconteceu comigo. Eu voltei a ser o marido de uma só mulher. Eu voltei a ser o homem de uma só esposa. Eu voltei a ser o pai que agora estava olhando para os filhos, cuidando dos filhos. Eu voltei a ter responsabilidade de homem. E eu queria ensinar as pessoas, mas eu não estava pronto. E o pastor João Rosa, pastor Francisco, que já está na eternidade, com muito cuidado, né? Muito cuidado. Eles foram me tratando, me levando. A Iraci sempre muito zelosa. Amor, vai devagar. Mas quem é que quer ir devagar, gente? Você descobre uma unção dessa, quer correr com ela, né? A Bíblia diz, corre com ela, né? E eu queria correr com a unção. Imagina, uma unção extraordinária dessa que salvou minha vida. Eu descobri que Jesus morreu por mim. Alguém me amava. Imagina, alguém me amava. Era carência também, né? E aí, eu estava sempre na casa do pastor João, né? Tinha uns irmãos que diziam, Luiz, você tem que arrumar um emprego. Eu disse, mas eu estou trabalhando para Jesus, mas não ganhei nada, mas eu estou trabalhando. E o pastor João Rosa, com muito cuidado, aí ele ia pregar, me levava junto. Uma vez ele foi fazer uma conferência em Curitiba, me levou junto, eu e Iraci. A gente queria ir junto, a gente queria estar em todos os lugares. Tudo que o pastor João Rosa falava, eu escrevia. Tudo que o pastor Francisco falava, eu escrevia. Tudo que eu ouvia de um pregador, eu escrevia, né? Tinha um vídeo na época era um vídeo, não tinha muito, acho que não tinha YouTube ainda. Mas tinha os pequenos vídeos que passavam na televisão, né? Do Benihim, um estudo que ele trouxe sobre o tabernáculo. Meu Deus, eu estudei aquilo, eu mergulhava naquilo. Muito forte. E aí o pastor João deixava eu, às vezes, lavar o carro dele, deixava eu ir na igreja. Eu era líder de jovem, aí fui para ajudar os jovens, não era líder ainda, fui para ajudar os jovens.
Me incomodava, gente, incomodava porque eu queria fazer e a igreja, às vezes, ela tinha um cuidado comigo, né? Porque, poxa, o Luiz, né, tá vindo de uma vida dessa. E eu ficava com a chave da igreja, ia lá, limpava, ajudava os irmãos. Onde tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa, eu estava lá. E aí um dia eu estava limpando a igreja, subi no altar assim, fiquei atrás do púlpito, botei a minha Bíblia e comecei a falar. Nesta noite gloriosa, aleluia, imitando um pregador. Não tinha ninguém, né? O pastor João Rosa chegou e abriu a porta. Disse, Quero, está doido? Eu digo, não, pastor, eu só estou sonhando aqui. Aí ele, com muito zelo, ele disse, sonha mesmo, meu filho, sonha mesmo, porque esse é o teu futuro. Você vai pregar o evangelho, vai andar no mundo. E eu ficava ali pregando. E eu pregava, e eu gostava de pregar para ninguém. E eu preparava a mensagem, até hoje eu tenho o hábito, né, de preparar. E eu orava, Senhor, eu quero ser um homem intenso na tua presença. Eu quero ser um homem que implore pelo teu fogo. E até hoje, sabe? Eu oro pelo fogo. Eu oro para que o Senhor nos ensine a queimar. Nos ensine a queimar debaixo da sua graça e do seu poder e da sua unção. Essa unção, essa extraordinária unção. Uma das coisas que as pessoas às vezes não têm o cuidado é com o zelo da unção, né? Talvez o excesso de alimento hoje, de comida na internet, a facilidade que nós temos de baixar um texto, baixar uma Bíblia online, ler livros online, tudo isso é muito bom, mas talvez o excesso de alimento tenha trazido muita vulgaridade na unção. E se você me perguntasse hoje o que é que te trouxe até aqui, claro, é o Espírito Santo. Eu não abro mão dele, ele é meu amigo, eu tenho estado com ele diariamente. Mas tem um texto que eu gosto muito, que está em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, que diz: assim como a mosca morta faz um unguento do perfumista exalar um mau cheiro, assim um pouco de astúcia ou astutícia pesa mais do que a sabedoria e do que a honra. O que é que eu aprendo aqui em Eclesiastes 10? Que uma mosquinha morta, se ela cai dentro do perfume, aquele perfume já não pode ser usado. Uma mosquinha morta cair dentro da sua bebida que você estiver bebendo, você já pega e joga tudo fora. Então você percebe que um pouquinho de coisa ruim pode estragar muita coisa boa. Um pouquinho de coisa ruim. Então, qual é o meu cuidado? Eu confesso para você, para todos vocês que estão, né, nos assistindo, eu não trabalho para crescer. O meu trabalho hoje é para proteger a unção. Porque essa extraordinária unção, ela precisa ser guardada, protegida, né? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que nós somos administradores dos mistérios de Deus. A palavra administrador, ela vem da palavra economia, que é a mesma palavra que o business usa para economia. Se a Bíblia diz que eu sou um administrador dos mistérios de Deus, o que a Bíblia está me dizendo? Que eu tenho que ter zelo até para aplicar a unção aonde ela vai precisar ser aplicada, né? O Espírito é sujeito ao profeta e eu preciso me sujeitar ao Senhor. E tem hora que a gente não quer sujeitar, né? Está tão gostoso. Mas a gente precisa zelar. Uma palavra colocada errada, né? Os sentidos da nossa alma, o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar, né? Podem sim ser uma falta de zelo para a unção de Deus. Então, um cuidado que eu e você precisamos ter é esse cuidado de zelar pela unção. Então, eu não tenho que ser usado por Deus. Uma pessoa usada por Deus não significa que ela é aprovada por Deus. Uma pessoa usada por Deus, ela precisa ter boas intenções quando ela está sendo usada por Deus. E um cuidado que eu tenho até hoje é o zelo. Para onde olhar, o que ouvir, o que comer, o que vestir. A
Pastor, mas tem coisa que não é pecado. Não, não é. Mas por causa do zelo, da extraordinária unção que carrego, eu preciso proteger. Já não tem mais a ver comigo, tem a ver com o outro. Porque se eu for uma pedra de tropeço para um desses pequeninos, diz a Bíblia, o pecado passa a ser meu. Então o zelo eu preciso ter sim. A unção não é para se exibir, é para se manifestar. A unção não é para você usar como exibição nos cultos e nas reuniões. Eu sempre tenho um cuidado, a gente está aqui, né? Nesse tempo gostoso, tem uma câmera aqui na minha frente, vocês estão aí comigo. Então a mídia é importante, ela é boa, mas há um cuidado que a gente tem de fazer para mostrar e de mostrar o que faz. Fazer para mostrar, ele aponta para quê? Para exibição, ou seja, você só faz porque você quer mostrar. Agora, mostrar o que faz é você querer deixar um modelo correto para as próximas gerações, para os nossos filhos. Então, filhos não aprendem com palavras, aprendem com modelos. Então, se você carrega uma extraordinária unção, vai ter coisas que para os outros não é problema, mas para você é. Por quê? Por causa do zelo. O zelo da tua casa me consome. O zelo. Então, eu tenho que medir se o que eu estou fazendo está prejudicando meu irmão. Aí eu digo, problema dele, porque eu sou livre em Cristo. Não. Se a minha liberdade está colocando ele em prisões, então eu já não sou livre. A minha liberdade não pode colocá-lo em prisões. A minha liberdade tem que contribuir para a liberdade dele, para a libertação. Porque tem um texto na Bíblia, que acho que é Gálatas, diz assim, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Então libertação é uma coisa, liberdade é outra. Tem gente que já foi liberta do pecado, mas não sabe andar em liberdade no desfrute da sua glória, da sua presença, da extraordinária unção que Deus tem para cada um. Então, se eu fosse dar um conselho para você, meu amado, que está diante de um povo, no altar do Senhor, proteja a unção. Não deixe que a mosca morta roube esse perfume, o perfume do perfumista. Um pouquinho de coisa ruim pode estragar, sim, muita coisa boa. O mais belo entre milhares. Você que está em casa, seja pego aí pela glória de Deus. Jesus vai visitar você na sua casa agora. Segura esse câmera. Jesus! We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now.
we were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Across the silver streams of light, we drift so far. Two souls in zero gravity, chasing every star. Every glance a nova, every touch a comet's flame. Orbiting each other, yeah, the universe feels tame. Planets spin in silence, galaxies collide, but your heartbeat is the gravity I cannot hide. Galactic hearts collide, riding meteor tides. In your orbit, I'm weightless with nothing left to hide. Starlight in our eyes, time itself divides. Yet through cosmic oceans, I'm forever by your side. Celestial whisper softly like stardust in the air. A melody of constellations, and I find you there. We E a questão do zelo da unção é que você acha que não está fazendo nada demais, está protegendo, você tem que cuidar para não se tornar um religioso também, né? A religiosidade ela é muito perigosa também, porque às vezes você quer doutrinar o amor de Deus, você quer dizer o que Deus pode e não pode fazer. E eu sempre, a minha preocupação era se eu não estava fazendo algo inútil, ou seja, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena guardar tudo isso? Será que vale a pena gastar tempo com tudo isso? Eu ficava pensando. E por quê? Porque aqui do lado de dentro eu estava sendo resolvido, mas aqui do lado de fora o problema não acabava, porque a gente não tinha recurso, não tinha condição, ninguém reconhecia o nosso trabalho, a não ser alguns pastores, algumas pessoas que estavam perto da gente, o pastor Eládio, que já está na eternidade, a barbearia do Eládio, ali na Rua Indaial. Meu Deus, pastor Eládio cuidou tanto do meu coração. Tanto, ele me via passar na rua e dizia assim: ô irmão Luiz, vem cá, vou cortar teu cabelo, está muito grande. E ele não cobrava. E ele abria a Bíblia, às vezes às tardes não tinha movimento na barbearia, ele abria a Bíblia, me ensinava, me discipulava. O pastor Eládio, ele já está na eternidade com Cristo. Foi um dos homens que me discipulou e me ajudou muito. Então aqui dentro estavam as coisas indo para o lugar, mas aqui fora não ia. E para ajudar, eu morava na casa de um cunhado, que prontamente nos abençoou muito. E o combinado lá era o seguinte: ele deu a edícula para mim morar, era uma garagem, ele fechou a garagem virou o nosso quarto, e parte da edícula era a nossa cozinha e o quarto dos nossos filhos, né?
E o combinado era que eu pagasse a luz. A conta de luz eu pagava. Mas pagar como? Porque eu não tinha dinheiro, gente. E o pessoal dizia assim, ó, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. E eu cheguei a fazer, minha família me ajudou a montar uma verdureira, uma fruteira, vendia, não dava certo. Moral da história, eu vendi para um crente, até hoje não recebi. Era Deus querendo tirar de mim mesmo. E o combinado era que eu pagasse a luz. E aí, um dia, cortaram a luz. Aí cortaram a luz da casa que eu morava, evidentemente cortava dele, porque eu morava nos fundos, né? Que era o mesmo talão de luz. E aí eu fiquei com uma vergonha. Eu tinha que pagar aquilo, eu não tinha dinheiro. Aí eu comecei a ir na igreja da irmã Vanira, tem a irmã Jacira, que é onde eu aceitei Jesus, e a irmã Vanira que fazia culto na casa dela, bem perto. E aí a irmã Vanira às vezes me ajudava, quando podia, às vezes não dava, eu pregava lá nas tardes da benção com ela, já estava fazendo algumas coisas, já estava pregando, gente, estava dando uns brados, como dizem os irmãos. E cortaram a luz, a Iraci, né? Aquela noite nós tínhamos uma reunião de obreiros na igreja que a gente congregava. E a Iraci, amor, vamos na igreja, tal. Eu disse, como vou na igreja, Iraci? Como é que a gente vai? Eu não tenho dinheiro para pagar a luz. Eu preciso sair, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso trabalhar. Ela disse, amor, você já está trabalhando, mas você não tem dinheiro ainda, mas uma hora Deus vai dar, Deus vai cuidar da gente. Eu digo, Iraci, não viaja. Não viaja. E tal. Fomos na reunião de obreiro. Bicicletinha, ela sentada atrás. Eu fiquei com uma vergonha do meu cunhado. Ele ajudou a gente muito também, viu? Nos abençoou muito. E aí chegamos para ajudar no caminho da nossa casa para a igreja, era longe ali. Deu uma chuva, molhou a gente toda. A gente ficou num posto de gasolina, debaixo de uma marquise de uma panificadora, esperando. Chegamos na igreja, tinha começado a reunião, já era quase 9 horas da noite. E eu com raiva da Iraci, porque ela me forçou a ir na reunião. Eu com raiva de Deus, com raiva de todo mundo, com raiva do cara que cortou a luz. Eu sentei lá na igreja, sentei lá no fundo, aí assim, vamos lá para frente. Eu digo, não vou lá para frente, vou. Fiquei aqui atrás todo molhado, fui no banheiro, peguei um papel, me enxuguei um pouco, sentei. E o nosso pastor João Rosa estava pregando sobre o propósito de Deus na vida de um homem, falando para os obreiros. E eu também era obreiro, estava lá na igreja. E de repente Deus tomou ele começou a dizer que Deus ia levantar um homem em Itajaí. Esse homem vai andar no mundo, o mundo vai vir aqui para ouvir ele. E eu comecei a dizer, é eu. Eu comecei a sentir que daí você já vai se adaptando com a presença de Deus, né? Assim, aquele sentimento já é inconfundível. Inconfundível. E o pastor João Rosa começou a dizer, Deus vai levantar um homem assim, e esse homem vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai ser glorioso, e vai ser poderoso, e o Brasil vai vir aqui, e esse homem vai ficar conhecido no mundo, e Deus vai dar um dom da palavra, o dom do milagre, e eu comecei a ir assim, sou eu, comecei a apertar a mão dela, levantei, fiquei de pé, dei um grito, todo mundo olhou para trás, assustado, que isso? Não é? Presta atenção no que o pastor está falando. E eu disse, pastor João, esse cara aí é eu. Esse cara aí sou eu, pastor João. Não falei sou eu, não, falei é eu, nem conjuguei nada. E vamos lá. E o pastor João estendeu a mão assim e disse, assim seja, irmã Luiz Hermínio. Gente, naquele dia, algo mudou na minha vida. Aquele dia, eu acho que foi janeiro de 98 ou fevereiro de 98, não foi janeiro. Aquele dia algo mudou na minha vida. Vê que dezembro de 95 para janeiro de 98, já está se passando 2 anos, né? E eu estou ali no tratamento do Espírito. Voltei para casa, montei naquela bicicleta, já não era mais uma bicicleta, era uma Kawasaki 1100. Meu Deus! Cheguei em casa, a luz estava cortada ainda. Eu sempre digo isso quando estou pregando. A luz estava cortada ainda, mas aqui dentro acendeu uma luz dentro de mim, uma palavra só. Tome para você essa palavra. E nunca mais apagou, nunca mais. Então toda vez que o sapato aperta, que a realidade presente não contribui para o cenário bíblico que a gente vive,
o Senhor me faz lembrar, né? Eu sou esse homem que o Senhor chamou, eu quero ser. Sem soberba, sem exaltação, mas eu me esforço e eu sei que não é pela minha força, é pela palavra de Deus. Não adianta o homem se esforçar, ninguém toma para si essa honra se Deus não chamá-lo, né? Então, mas a partir do chamado você tem que se esforçar, sim, né? E aí eu sempre costumo dizer isso, digo isso para o Samuel que joga futebol, meu filho. Deus dá reforço aonde tem esforço. O Espírito Santo, essa extraordinária unção, ela vai ficando mais clara, mais palpável, né, mais contundente. E embora você não é conhecido, embora você não tenha expressão no meio das pessoas, na igreja que você congrega, não tem muitas oportunidades para expor aquilo que você já está vivendo e recebendo. E eu não parava, né? Não parava. Eu queria orar, queria buscar Deus. E numa dessas noites eu estava indo para o monte, orar ali, o famoso Monte da Cargil aqui. Eu estava indo para orar. Eu ia muito no monte com a irmã Vanira. E eu passei assim de bicicleta, eram umas 10h30 da noite, passei de bicicleta numa casinha que vendia caldo de cana. E chegou ali na casinha que vendia caldo de cana, quem é que estava lá? Pastor José Gesser, missionária Lourdes, Maquele, Maclis, né? Estavam lá suas irmãs, eles eram pastores da Missão Divina, e eles tinham uma rádio aqui em Itajaí. E a Maquele me conhecia de estar pregando nas igrejas, dando testemunho, era abençoada, mulher de Deus, hoje pastoreio o meu van de Itapema. Uma benção, Maquele. E a Maquele me viu, chamou, disse: oi, irmão Luiz, vem cá, rapaz, isso aqui é irmão Luiz e tal. Ele tem um trabalho com pessoas que usam drogas, ele leva pessoas para casa de recuperação e tal. E ela bateu assim no meu braço e disse: oi, irmão Luiz, vai lá na rádio amanhã dar uma palavra com a gente, fazer uma oração lá com nós. Eu digo: eu? Ela disse: eu me assustei, falar na rádio, eu? Né? Naquele tempo não tinha internet, gente. Não era internet, tinha já a internet, mas não era esse avanço que está hoje, né? Então, era a rádio, meu filho. E aí, e quem é que vai para o monte agora, sabendo que ia falar na rádio no outro dia? O programa da Maclis era de manhã, das 8 às 10, e o da Maquela era das 10 ao meio-dia. E era, acho que era Manhã com Deus e Cidade Comunitária, se eu não me engano. E aí, eu voltei para casa já. Virei a volta da bicicleta, voltei para casa. Ele disse: ué, tu não ia no monte? Eu digo: não, eu vou falar no rádio amanhã, amor. Eu preciso me preparar, vou falar no rádio. Peguei um caderno e comecei a escrever: nesta manhã gloriosa e tal. Insegurança, né, gente? Sei que o programa de rádio começava às 8, 6h30 da manhã, eu já estava na frente da rádio. E quando eles me viram na frente da rádio, o programa não começou ainda. Eu digo: não, mas eu já vim mais cedo para ficar aqui, para pegar o ambiente. E aí fiquei lá na rádio, acabava o programa da Maclis, começava o programa da Maquele. Aí eles me apresentaram, né? Faltava 5 minutos do encaixe, 10 minutos de um programa do encaixe ao outro, tinha a oração final. Aí, acho que foi a Maclis, disse: olha, está aqui conosco o irmão Luiz Hermínio, ele faz um trabalho assim e tal, com pessoas que usam drogas nas ruas, ele leva pessoas para casa de recuperação, e ele vai fazer uma oração aqui para encerrar o nosso programa. Daqui a pouco a missionária Maquele vai estar com você aqui, coisa de rádio. E eu entrei no estúdio, e botaram uma vinheta lá de propaganda, uma música, o microfone estava assim no pedestal. Eu disse: posso tirar aqui? Ela disse: pode. Eu tirei o microfone e disse: quantos minutos eu tenho? Ela fez assim: 5 minutos. Meu Deus. Eu comecei a orar. E ali o Espírito Santo, parece que ele escolheu aquele dia. Parece não, ele escolheu aquele dia para botar tudo para fora, tudo aquilo que ele tinha colocado para dentro de mim. E eu comecei a falar, e começou a vir revelação, e comecei a profetizar, e comecei a dizer: teu nome é esse, você está com essa roupa aí no outro lado da rádio, você está ouvindo isso, e você tem esse problema, e tal, e tal, e tal. Quando deu 5 minutos, 7 minutos que ela me deu, 5, 7, eu levantei a cabeça, ela fez assim: continue. Eu disse: mas essa, continua.
Já era o programa da irmã dela mesmo, eles eram dono da rádio, eles que, né? Eu sei que eu orei mais uns minutos, quando eu levantei a cabeça, estava todo mundo caído. O programador da rádio lá que trabalha lá na mesa de som, estava deitado em cima da mesa, todo mundo de joelho chorando, o outro chorando, o outro chorando. O pessoal que trabalhava na casa subiu na rádio para ver o que estava acontecendo. O pastor Guess estava lá em cima também, e eu continuei orando. Eu orei 48 minutos. Invadi o outro programa, não teve nem outro programa. E aí a rádio começou, eles olharam para mim assim, a rádio começou a chegar gente e dizendo, olha, eu estava em casa agora, todas as lâmpadas da minha casa estourou enquanto esse moço estava orando aí, e trouxeram pessoas para a gente orar dentro de carros, e olha, meu marido teve uma endemoniação aqui, e a gente quer pedir que você ore por ele, porque quem é que está orando aí e tal. E começou, aí o pastor José Guess olhou para mim e disse, o que você vai fazer hoje à tarde? Eu digo, nada, então vai pregar lá na nossa igreja. Fui pregar na igreja, tinha 36 pessoas no culto. Quando eu entrei, o Espírito Santo falou assim, estava eu e assim. O Espírito Santo falou assim, você vai vir para cá congregar aqui. Eu disse, não. Eu sou, né? Estava na outra igreja com o pastor João Rosa, meu pastor, tudo certinho, tudo arrumadinho, tá feliz da vida. Como é que eu vou vir pregar aqui? Pastor Francisco e pastor João, não. Meus pastores lá, eu amo a minha igreja e tal. E o Espírito Santo falou, você vai vir para cá. À noite fui pregar aí na igreja deles lá, perto de Florianópolis, né? E aí no terceiro ou quarto dia o pastor José Guess fez uma proposta, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu disse, pastor, eu tenho um pastor, tenho uma igreja. Ele disse, não, vou lá falar com o seu pastor. Ele embarcou no carro, foi falar com o pastor Francisco. Naquela noite a pastora Eliane teve um sonho comigo, que eu estava indo para a igreja Missão Divina. E aí eu fui trabalhar com o pastor José Guess, trabalhei por 6 meses naquela rádio. Eu acordava de manhã, tinha mais de 100 pessoas na frente da minha casa para fazer oração. E aí começou a explosão. Não tem como falar da unção, da graça que Deus usa o Luiz Hermínio, né? Não tem como a gente não enxergar isso, é notório. Cada um Deus usa de uma forma, né? Deus tem propósito para cada um, usa de uma forma diferente. Mas é notório a gente ver a forma que Deus usa o Luiz, né? E há uma entrega constantemente, né? O Luiz há uma renúncia. E não é só do Luiz, é da família. Hoje nossos filhos são casados, só sobrou euzinho aqui. Mas a unção, a graça, né? A presença de Deus, a busca incessante do Luiz, torna isso visível e palpável para a gente contemplar, né, a grandeza do que Deus fez na vida dele. A unção, ela quebra, ela despedaça o jugo. A extraordinária unção, ela não estava mais só comigo agora, ela começou a tocar pessoas. Eu entrava na igreja, assim, as pessoas caíam endemoniadas, pessoas eram curadas. A gente não sabia nem nome de enfermidade, orava, as pessoas eram curadas. Eu fazia culto da tarde da bênção, com mais de 1000 pessoas. Era uma loucura. E a rádio, aí agora eu já fazia 4 horas de rádio, das 8 às 10, do meio-dia às 2. 4 horas de rádio, vinha gente de todo canto da região para ouvir nas nossas reuniões de milagres. E aí começou uma unção extraordinária. Querido, quando a extraordinária unção pega você, eu estou tentando falar aqui, mas não tem explicação, né? Você não consegue explicar. Você tem que desfrutar daquele momento e protegê-la, proteger a unção, né? Porque, como eu disse e digo de novo, hoje eu não trabalho mais para crescer, eu trabalho para proteger a unção. Então, procuro me livrar de tudo que me tira da unção. E você que está começando, não crie falsas linhas de chegada para achar que já chegou. Eu confesso para você, eu estou há 27, 28 anos fluindo na mesma unção daquele dia que eu senti pela primeira vez
aquele sentimento, aquela impressão, aquele testemunho interior que eu senti lá na casa da irmã Jacira, na primeira vez que eu tive contato com o Espírito Santo, com Jesus e com o próprio Deus. Você que está começando, por favor, não se perca. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura tu não te fartes dele e venha vomitar depois. Não se embriague com a vinha que você está plantando. Não se embriague. Continue buscando a Deus. Não pare. Zele pela unção. Zele pela presença. Olha, eu acho que não passa um dia nesses 28 anos que eu não chore. Mas não é chorar de tristeza, chorar de decepção. A gente chora por isso também, mas não. É chorar pela presença, pelo fogo constante do Espírito. A hora que a extraordinária unção pegar você, por favor, você vai saber que é Ele. Por que você vai saber que é Ele? Porque você não vai querer outra coisa a não ser a sua presença. Proteja e guarde o seu coração. Proteja e guarde a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos. Você vai ser convidado a todo instante para pecar. Você vai ser convidado a todo instante para sair desse lugar. Não negocie a extraordinária unção com qualquer prazer desta terra. Papai não dorme, papai não se cansa, não me assusto